Olá, sejam todos muito bem-vindos. Você está no canal do Escritor Cínico. E para esse vídeo eu tive a ideia de trazer 6 livros de escritores que ganharam o Prêmio Nobel. Esses livros eu separei ao acaso, eu não escolhi não. Eu fui vendo na estante aqueles escritores que tinham recebido o Prêmio Nobel e aí fui pegando e trouxe para vocês essas recomendações. Depois da vinheta a gente começa a falar sobre esses escritores nobelizados. Até já! E antes de começar o vídeo, o meu pedido de que se você não é inscrito ou inscrita no canal, não deixe de se inscrever. Se está caindo de paraquedas aqui e não conhece o nosso canal, dê uma olhada, mas não deixe de se inscrever e compartilhar esse vídeo, porque é compartilhando que eu consigo divulgar e fazer esse canal crescer. E ele já tem um certo tempo, já tem uma certa experiência. Independente de ser inscrito ou não, eu gostaria que você deixasse nos comentários se você já leu algum livro de escritor que ganhou o Nobel, o que você achou, se você gostou ou não. Beleza? Esse livro aqui, O Primeiro Homem, do Albert Camus, foi este livro que me incentivou para fazer esse vídeo. Eu estava dando uma olhada na estante, que eu sempre olho para ver se tem alguma traça, algum cupim, e me deparei com esse livro e achei assim, cara, eu não lembro dele. Comecei a folhear e li. Esse livro foi um livro lançado póstumamente do escritor Albert Camus, o mesmo que escreveu O Estrangeiro, A Peste, entre outros livros. E ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura justamente pelo livro O Estrangeiro. Bom, e esse livro aqui foi encontrado no carro onde o Camus sofreu um acidente. O carro dele bateu, ele morreu, e aí esse manuscrito estava lá. É um livro que não foi concluído. E vai contar a história justamente de um homem que nasceu na Argélia, começa a escrever as suas memórias, a relembrar a sua infância. Dizem os críticos que este livro é como se fosse uma biografia do próprio autor, uma autobiografia, e que ele ficcionou, mas que tem muito da vida dele, já que Albert Camus também era argeliano. O próximo livro é um livro que eu comprei no sebo, é do Ernest Hemingway, e trata-se das Ilhas da Corrente. O livro Ilhas da Corrente foi publicado póstumamente com o intuito de tirar a imagem negativa que o Hemingway deixou quando ele publicou um dos seus romances anterior ao seu suicídio. Ele foi pensado para incluir 3 contos, ou melhor, 3 fases da vida do personagem do Hemingway, chamado Hudson, né? Então tem 3 fases e é o que tem aqui. Inicialmente eles eram contos, mas foi englobado e você vai acompanhando a vida desse personagem. É um bom livro, vale a pena ler sim. Aliás, é um livro de Hemingway, eu particularmente gosto dele, então os livros dele eu dificilmente acho ruim. Até hoje eu não encontrei algum que eu achasse ruim. O próximo livro é o livro A Caixa, do alemão Günter Grass. Do Günter, eu li o livro A Ratazana, li também O Tambor. Eu gosto dele. Esse livro, A Caixa, vai contar justamente a história de uma família por intermédio de fotos, mas que naquela época eram tiradas numa caixa, que era o formato da máquina fotográfica antiga, nos seus primórdios. E assim, eu particularmente não gostei muito desse livro não. Ele não é ruim, ele é um bom livro, mas a história não me empolgou. Ficou aquém dos livros que eu citei, que foram A Ratazana e O Tambor. Esses para mim foram bem melhores. Esse aqui é um livro bom, mas não é um livro excelente. Esse livro eu li recentemente, é o livro da Alice Munro, e o título é Ódio, Amizade, Namoro, Amor e Casamento.
E ela também é uma autora em que os detalhes vão envolvendo você e fazendo com que você acredite que aquilo é real. Ela leva você também para essa questão de mergulhar na história através da sua escrita. Então, eu recomendo aí para vocês esse livro da Alice Munro, Ódio, Amizade, Namoro, Amor, Casamento, que são os temas, obviamente, que ela trata aqui no livro. Outro livro que eu também gostei é do escritor Kazuo Ishiguro, Quando Éramos Órfãos. Esse é um livro bem-humorado do autor japonês que foi muito incensado quando venceu o Nobel. Então o livro vai contar a história do Christopher Banks, um garoto inglês que vive em Xangai e aos 9 anos ele fica órfão. E ele depois volta para a Inglaterra, vira um detetive famoso, mas passado mais de 20 anos, ele retorna a Xangai. E aí ele começa a procurar para saber o que foi que aconteceu com os pais. Esse não foi o objetivo dele ao voltar para Xangai, mas todo o seu passado retorna. E aí o livro passa a ser a busca do próprio personagem por si mesmo e também para saber o que foi que aconteceu aos pais. É um livro que, como eu falei, é bem humorado, mas também tem uma história cativante e eu recomendo para vocês aí. E o último livro dessa lista é o livro Batismo de Fogo, do escritor Mário Vargas Llosa. Esse livro ele foi o primeiro que o escritor publicou e ganhou o Prêmio da Espanha e foi considerado um dos melhores livros do século XX em língua espanhola. Na verdade, ele ficou entre os 100 melhores livros do século XX escrito em castelhano. E ele vai contar a história no Peru dos alunos, né, que entram no colégio militar e aí passam por um verdadeiro batismo de fogo, como é o título do próprio livro, passando por diversas situações que na visão militarista são situações que provam e comprovam a virilidade, né, a masculinidade do homem. No entanto, segundo o autor, isso na verdade é uma forma de tirar qualquer traço de sensibilidade que o homem, né, ou seja, os meninos que acabam se tornando homem, possam vir a ter devido a esse treinamento que ele considera cruel, primitivo e bestial e que era normal, porque esse livro é da década de 60 ou 70, e que era normal aqui na América do Sul e em particular no Peru, que é. Então, pessoal, é isso. Esses foram os 6 livros que eu li e recomendo para vocês desses escritores Nobel, que não foi à toa que eles ganharam o Prêmio Nobel de Literatura. Um abraço e até o próximo vídeo.